Salve, salve, nação! Vambora com mais um react sobre o nosso Flamengo, né? Flamengo consideravelmente pegou um grupo fácil, né? Com dois estreantes na Libertadores, que é o Alca e o Nublense, se não me engano. E aquilo, é o grupo mais fácil da Libertadores que o Flamengo pegou, pelo patamar do Flamengo, porque o Flamengo é super favorito. Então, a tendência é que o Flamengo passe em primeiro lugar, né? Será que o Racing, que é um time tradicional da Argentina, consegue né, pegar esse primeiro lugar do Flamengo? É o adversário mais difícil do grupo para o Flamengo? O Alckmin tem altitude, mas será que bola tem? Acho que não, né? Então vambora reagir aqui, né? Mais um vídeo sobre o nosso Flamengo aí, né? Flamengo, Libertadores e decisão de Campeonato Carioca, né? Que vai valer muito para o Vitor Pereira. Caso não, acho que ele mete o pé caso perca, né? Então o jogo da Libertadores vai estar no meio dessas duas finais, né? O Flamengo vai estrear fora de casa em Quito, né? A altitude que é complicado, né? Vambora pro vídeo, vai deixando seu like e a sua inscrição para ajudar o canal. Créditos ao canal da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. E vambora para o vídeo. Junto. Postar. Tá, não, isso aí também é obrigação, desculpa. E em primeiro? Alcas e Nublense, que é o time pior ranqueado no sorteio. É por Agora, isso. é muita confiança. Eu acho que vai estar, eu acho que vai repetir. Flamengo tem que reclamar do sorteio. Eu acho que vai passar, eu acho que vai repetir ano passado, eu acho que vai terminar melhor. É muito achismo e pouca convicção do que acontece em campo, né? Mas é o papel dele, dizer que vai estar lá, né? O senhor começou audacioso hoje, hein? Dando uma cornetada no Flamengo, hein? Não, no Flamengo. No Marcos Braz. Não, no trabalho do departamento de futebol. Mas também não chega a ser tão ousado criticar o trabalho do departamento de futebol do Flamengo. Mas por que ele Eu acho falaria que o principal desafio que ele não fala é um momento de achismo é saber mesmo. se vai conseguir sustentar um trabalho de um treinador Você até não lá. confia? Você não confia? Você não bota uma fé que esse Flamengo aí, na Libertadores, vai longe? Mediante o cenário que você tem hoje, você não bota uma fé que vai longe na Libertadores, que vai brigar pelos títulos? São duas coisas diferentes. Eu não confio... Porque o Flamengo pode ser vítima do próprio Flamengo, como perguntou o Cícero. Eu não confio que o Flamengo vai conseguir ter uma sequência que vai sustentar essa afirmação dele. Estou falando pelos últimos anos. Quando que o Flamengo manteve o ano do início ao fim? Quando que o Flamengo foi tão tranquilo? Quando que o Flamengo foi, sabe? Eu acho que pode acontecer porque o curso do Rio muda, né? Aí troca treinador, o time começa a jogar, mas assim, não é muito achismo e pouco embasamento de que vai acontecer. Achismo, a gente pode deixar tudo. Eu acho que o Flamengo classifica. Eu acho que o Flamengo é muito superior aos outros dois clubes, pelo menos, e acho que tem condição de superar o Racing. Mas você não acha que o Flamengo é favoritaço? Não acho. Hoje, a gente está falando de hoje, né? Estamos falando de hoje. O recorte é de hoje. Demorou Recorte demorou de hoje. Não, com o Vitor Pereira. Hoje não. Hoje é o Flamengo do Vitor Pereira. Faz tempo que você não faz. Como o Flamengo, o recorte de hoje. O recorte atual, como o Flamengo... Do jeito que eu gosto hoje, eu gosto. Como o Flamengo... A pessoa faz aspas, né? De um ano Entre aspas, atrás, ele faz o recorte. E não estamos falando de nenhuma grande novidade. Flamengo, de um ano atrás, não era o grande favorito nem para a Copa do Brasil, nem para a Libertadores, mas aí o curso do Rio mudou. Só que ele jura que o curso do Rio não vai mudar esse ano. Então eu queria entender esse achismo dele que vai dar tudo certo do jeito que a maré está caindo. Mas mediante o que está acontecendo hoje, o curso do Rio tem que mudar. Muda tudo. Não sei se é mudar o treinador, mas o curso do Rio de desempenho do Flamengo tem que mudar. O trabalho, a montagem do elenco, certo? É montagem, porque elenco tem, hein? A remontagem, talvez. Se você olhar a Libertadores, aliás, eu acho que o Palmeiras é favorito. Favorito. O mais favorito de todos. Pelo trabalho. Mas eu acho que ainda assim precisa contratar, hein? Daqui a pouco a gente vai falar do grupo do Palmeiras. O Flamengo, eu acho que de todos os times que estão na Libertadores, é o melhor elenco. Se isso vai se transformar num grande time, uma grande potência, a coisa vai da liga, vai funcionar, mas 19, isso eu não sei. 19 era, mas 20 o elenco era, 21 era, 22 era, 23 você não tem. Mas não é o elenco que resolve, né? Eu trabalho com esse elenco. Exatamente. O elenco Libertadores não se ganha com o elenco, o Libertadores se ganha com o time. Time bom. Isso aí eu já falo há um tempão. Por isso que o Once Caldas foi campeão. Você não tá botando fé no Flamengo também? Não é. Primeiro, essa é uma tese minha. Elenco é pra ganhar ponto corrido. Ganhar Campeonato Brasileiro precisa de elenco. Pra ganhar Libertadores precisa de time. Monta um time bom que você ganha. Com personalidade e tal. É o seguinte, você já está classificando o Flamengo em primeiro, tem dois times que são fracos na chave, mas tem o Racing. E eu gostei do Marcos Braz, que ele lembrou, o Racing eliminou o Flamengo quando o Rogério Ceni assumiu nas oitavas. Não, mas o Racing é um time grande na Argentina, é um time que tem camisa, que tem torcida. Tinha acabado de assumir, nem tinha tempo de trabalho. Então era outro Racing. Então menospreza o Racing, eu acho que o Racing merece respeito. Mas eu acho que o Flamengo,
Se o Flamengo pode cair em segundo lugar. Pode. Mas se o Flamengo conseguir evoluir até com esse tempo de treinamento, depende do que vai acontecer na final, se a pressão a gente vai ter. Não, a gente não sabe se vai ficar o Vitor Pereira para esse grupo aí. Se perder do Fluminense estadual, vai cair. O Flamengo, para mim, ele é favorito a ficar em primeiro no grupo, sim. Se tiver que apostar a ficha. O Flamengo é favorito a ficar em primeiro no grupo. Ah, se o Racing ficar em primeiro, é um probleminha ali pro Flamengo. Mas, ok, concordo. Não é para menosprezar o Racing, mas eu acho que se tem que apontar o favorito no grupo é o Flamengo. Não, tá bom, mas não dá pra... já passou em primeiro. Não, já passou. Isso aí foi Bruno Vicário, vocês ouviram, e o William Tavares. Já passou. O Flamengo já passou nesse grupo. Se você passa em segundo, você pode começar a se complicar um pouquinho no mata-mata, né? Pode pegar um adversário mais forte, decidir fora de casa. Claro. Né? Então, claro que o objetivo é ficar em primeiro. Mas o Flamengo já tem muita coisa pra melhorar, né? O Flamengo, antes de ficar olhando pros outros, né, tem que melhorar a casa ali, arrumar a casa, né? Ter certeza de que é esse treinador mesmo que vai. Boa parte da torcida não tá com o treinador, não. Tá torcendo até, tem gente torcendo pro time perder do Fluminense para trocar o treinador. Então, o Flamengo, eu acho que ele é um dos favoritos na Libertadores por questão econômica, por questão de dinheiro. Nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras largam na frente dos outros, o Galo também. Mas a Libertadores ainda é traiçoeira, né? Então, ainda um pouquinho de respeito é bom, né? Essa frase eu gostei. João Guilherme. João Guilherme. Olha, é bom lembrar que o Guarani do Paraguai era um presente de Deus pro Corinthians, né? Isso aí deu uma zica danada. Então, cuidado. Gente, vamos lá. Porque eu sei que tem gente que vai falar, Marcos Braz, aquela história do Real Madrid e tal. Não, foi bem, foi cauteloso, não fez musiquinha dessa vez. Não fez musiquinha. Evitou o meme. Você tá sorrindo. Cara, o que você quer de um dirigente? Eita, claro, que bom, o sorteio foi bom pra nós. Não, e outra coisa também, tem que saber o tamanho do time dele. Gente, ele sabe o tamanho do time dele. O sorteio não foi bom pro Flamengo? Foi. Gente, foi. Ele tá sendo sincero, ele tá sendo, claro, ele ameaçou ali na primeira bolinha do Racing. O que você queria? O Flamengo, aí pega o Racing, esse jogo, esse grupo pode complicar. Depois deu uma aliviada. Podia cair o Galo também, no grupo do Flamengo. Podia ter o Atlético, podia ter o Strongest. Gente, é bom dizer, o Flamengo pega o Racing na terceira rodada. Antes ele tem 2 joguinhos aí. Para fazer 6 pontos. Dá para fazer 6 pontos. Independentemente de dentro ou fora de casa, de meio de decisão do estadual. Eu entendo quando o Bubu fala, a gente respeita muito o tamanho, a tradição, a camisa. O Racing de hoje não é o Racing de 20, não é o Racing de 18, que tinha Lautaro, aquela coisa. É outro É o vice-campeão argentino, atual vice-campeão argentino. Mas agora se parar para ver também, o Flamengo é atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores e não joga hoje seu melhor futebol. Mas assim, é o Flamengo. Tem uma coisa... Não o time brasileiro mediano, é o Flamengo. O Flamengo deve se impor como tal. Eu acho, Bubu, só para passar pro Zé... não vamos passar pro Zé, vamos ficar só entre você e você. O Zé tá adorando assistir o programa. Tá legal o programa, Zé? Tá gostando de assistir? Flamengo e Palmeiras... É o jogador que não joga. Flamengo e Palmeiras hoje, o Galo talvez um pouco menos pelo sorteio, por ter vindo da pré-Libertadores. Mas Flamengo e Palmeiras hoje, por investimento... Não tem que negociar muito com essa coisa de vai se classificar ou não. Vai se classificar, tem que se classificar. Aê, não Pedro, se classificar é uma zebra. É uma bate na mesa. Não, devagar. O problema é que, assim, antigamente... Dá um tapinha assim na mesa, ó. Antigamente, a fase de grupos da Libertadores batia com o estadual. Então, era muito fácil para time grande poupar no estadual e se dedicar à fase de grupos. Agora já bate com o brasileiro. O Flamengo, o Palmeiras... Mas tá batendo com o estadual aí pro Flamengo, que é um negócio muito sério agora. Mas é só reta final, só são 2 joguinhos. A fase de grupos, ela transcorre em boa parte já do Campeonato Brasileiro. Então, para quem quer ser campeão, e são esses 3 times, os grandes favoritos, Palmeiras, Flamengo e Galo, é bom ter um grupo fácil que você pode até poupar na fase de grupos da Libertadores para priorizar no brasileiro. Isso é verdade. O Fluminense, que também vai fazer viagem entre as finais aí do Carioca, já não tem um grupo tão fácil assim. Aliás, longe disso, hein? River Plate vai estrear contra o Sport Cristal, vai viajar também. Opa. Assim, isso aí é a ligação importante? Fontes. Não, é o sem parar lá do carro que não foi pago, ele tá ligando todo dia. Fontes. Você não pagou também? É sem pagar, não é sem parar, é sem pagar. Porque a gente autorizou o débito automático, só que teve algum problema lá com o banco, os caras ficam ligando o dia inteiro. Faltou verba lá? Calma que a gente vai pagar. Faltou verba? Tá faltando, tem que negociar mas... melhor o seu contrato. Coloque o sem pagar. Elias, tudo bem? Pô, tá tão bem. Agora é que vai ficar melhor ainda, que a gente vai te ouvir. Aqui. Boa tarde, William. Boa tarde, Bubu. Mas se não quiser também, fica à vontade. Tranquilo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Mandem vídeos na horizontal. Isso, falando vídeos. Eu quero ouvir você, grupos, né, sobre os grupos e tal. Se nós não falarmos que o Flamengo vai passar em primeiro, a gente deve estar com algum problema. Obrigado, Zé. Com todo respeito ao Racing, mas é o Flamengo. O problema do Flamengo chama-se estadual. Isso. Não é Libertadores. Para mim é estadual. Boa.
é a decisão do estadual. Dependendo do que acontecer, a gente sabe se o... Você vem muito bem ultimamente. Se teremos o mesmo treinador ou não. Porque eu acho que se o Flamengo perder para o Fluminense, que eu acho que existe a possibilidade hoje, porque nós não sabemos. Se você... A última imagem do Fluminense, a última imagem do Flamengo, você coloca o Fluminense com ligeiro favoritismo. Né? O Fluminense com um time mais forte, um time que trabalha um futebol melhor jogado, vamos dizer assim, mais organizado, e o Flamengo ainda procurando time para o jogo. Então, se você analisar, eu acho que o Fluminense está um pouquinho à frente. Se o Fluminense ganhar, o que vai acontecer com o Flamengo? Ganhar do Flamengo a decisão. Pressão, mais um título perdido. O que vai acontecer com o treinador? Crise, sei lá, queda. A torcida do Flamengo vai aceitar mais uma derrota num título? Não. O Braz vai suportar mais um título perdido? Não. Porque disputam 3... Ele vai perguntando, eu vou respondendo. Disputariam 4 títulos, né? Seria o 4º título no ano. Né? Supercopa, Mundial, Recopa e o Carioca. Não vamos colocar a Taça Guanabara nessa aqui. Já perdeu para o Fluminense. Sim, é bom que seria o 4º título. Mas enfim, isso. A torcida do Flamengo iria aceitar esse tipo de situação? Não, mesmo que ganhe do Alcas. O Marcos Braz iria ter a força para segurar isso? Não, se perder o Alcas, com todo... Aí é melhor sair todo mundo. Né? Mas eu acho que o Flamengo deve bater, com certeza, primeiro colocado. Não tenho como imaginar de formas diferentes. Agora, como eu falei, depende tudo do estadual. O que vai acontecer no estadual vai determinar muito o ano do Flamengo após o estadual. É só lembrar o que aconteceu com o Paulo Souza no ano passado. E aí o problema é, o Flamengo já tem um plano B, ou conta sempre com o plano A, ou vai esperar acontecer até chegar uma pressão? Eu espero que o Flamengo volte a jogar o bom futebol. Que o Flamengo representa o Brasil, o Flamengo é um time que eu gosto de ver jogar pela qualidade dos seus jogadores, eu gosto de ver o espetáculo da torcida. O Flamengo numa Libertadores, ele transforma a Libertadores num campeonato maior do que já é, porque você já pensou, talvez um possível Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Atlético, Flamengo e River, Flamengo e Boca. Isso para todo torcedor seria fantástico. Né? Agora, vou esperar até o estadual para ver o que vai acontecer com o Flamengo para poder ter uma certeza um pouquinho maior em relação a ser favorito ao título. O grupo, ele é o favorito, sem dúvida alguma, a ser o primeiro. E o que faz agora, então? Vamos lá, porque em uma semana são 3 jogos. É a estreia na Libertadores no meio da ida e volta da final do Campeonato Carioca. Como administra o elenco? Tem que priorizar o emprego. A pergunta lá, prioriza a Liberta ou o título Carioca? Isso. Ele tem que priorizar o emprego dele, que tá a perigo, entendeu? Então é o título. Então é o título. Põe time reserva aqui do Flamengo, aliás, é o time reserva do Flamengo. Gente, vamos combinar que... essa é uma pergunta do Flamengo. Time reserva do Flamengo passa em quantos grupos aí? Dos 8 grupos da Libertadores? Não dá pra colocar time reserva, Bobo. 15 dias só treinando? Não, mas... Você vai colocar time reserva? Também tem isso, Zé. 15 dias só treinando? Foco no Fluminense e título Carioca. Eu sou o Vitor Pereira. As 3. Primeiro que assim, o Flamengo tem o melhor elenco da América pra quê? Pra você utilizar também reserva. Certo? Por que você tem o melhor elenco e só joga 11? Então, aí é uma oportunidade que você tem um adversário muito mais fraco, quem sabe do nível de não sei, Volta Redonda hoje, o Nublense e Volta Redonda, eu não sei se tiver um jogo desse. Tem que colocar para jogar o time titular, para ele saber como ele se encontra. Então, mas assim, treinando. São 2 joguinhos contra o Fluminense que valem o emprego do cara. Então são 2 jogos importantes, não pode ser considerado 2 joguinhos. Eu estou sendo irônico, né? Eu sei, mas dizendo que vale o emprego do cara. Há uma semana... Uma semana ele treinou o time e nós vimos o que aconteceu. Não foi um Flamengo forte. O próprio treinador, após uma semana de treinamento, ele falou: não, olha, nós sabemos que não jogamos bem, o importante foi o resultado. Só que antes do jogo contra o Vasco, ele bateu o grandão no peito e falou assim: não vi nenhum time jogando melhor do que o Flamengo. Ele tomou um nó do Fluminense no segundo tempo, Sim, Diniz? Mas eu estou dizendo o que aconteceu e o que o Vitor Pereira vem fazendo para administrar essa situação ruim do Flamengo. Agora, 15 dias sem treinar, sem jogar. Põe o time pra jogar, meu. Põe o time pra jogar todos os jogos. Primeiro jogo agora da Libertadores, coloca pra jogar. Aí você vai ver como é que... Mesmo com viagem, tudo bate-volta. Como é que o time se encontra, William? Porque ele não vai ter a semana pra treinar direito, aí eu vou colocar o time titular que eu treinei pra jogar contra o Fluminense. Só que é o seguinte, treino é uma coisa, jogo é outra. Intensidade, movimentação...
Você acha que é tipo... Joga 60 minutos. Fim de semana, meio de semana e fim de semana, 3 diretos seguidos? Sim, qual que é a necessidade? Vocês falaram que o grupo é fácil, que o Flamengo vai passar em primeiro de qualquer jeito. Põe a time reserva, então. A necessidade, Bubu, é você ver como o time titular se encontra após 15 dias de treinamento para jogar contra o Fluminense. Quando eu falo jogar, não precisa jogar 90 minutos. Joga 65, 70. E aí você vê como é que o que você fez nos treinos, se ele funcionou. Agora, não vou treinar, põe o time reserva. Eu vou jogar contra o Fluminense. Arrumadinho, com intensidade lá em cima. Aqui também vai viajar, hein? Sim, e tem um grupo bem complicado. O Fluminense não dá para poupar. Não dá para negociar. O Fluminense não dá para negociar, mais arrumadinho, o time que está à frente do Flamengo em termos de preparação. Poder mental em relação aos grandes jogos. Sensacional, porque nós conseguimos ver a mobilização do Fluminense nos jogos importantes. E aí você vai esperar? Não, vou esperar, vou testar contra o Fluminense. Você não pode testar. Não, eu acho, Zé. Na situação onde ele se encontra, eu também acho, não Zé. pode testar. Põe 60 minutos, 70 minutos para jogar contra o eu acho que eu tô com o Zé. Você deveria... Você tem elenco e, em tese, você teve agora 2 semanas de preparação e tempo de recuperação, não descanso, mas de recuperação. Só que a gente vê as informações. O Gabriel, o Arrascaeta ainda voltando ali, fazendo um trabalho de transição. Então, você não tem um elenco 100%. E eu entendo que quando o Bubu até provoca de um jeito certo, se o grupo é tranquilo, dá para poupar, dá para administrar. Só que o Flamengo, o Vitor Pereira, o time do Vitor Pereira, no caso, se colocou numa situação que ele não está podendo negociar muito. Eu acho que, por exemplo... Não tem poder de barganha. Ele está sempre dependendo... A coisa está tão próxima ali de entornar o caldo, o Flamengo se colocou nessa situação, ele que deu esse peso ao Campeonato Carioca, que ele está sempre dependendo do próximo resultado. Se ele vence o Fluminense no primeiro jogo, seja por um gol ou por uma margem maior, ele negocia um pouco mais o humor do torcedor, e isso, infelizmente, a gente vê que regula decisões do Departamento de Futebol do Flamengo, o humor do torcedor, ele negocia um pouco mais esse humor para saber que time ele leva para encarar o Alcas. Se ele tropeça no primeiro jogo, o que não é nada absurdo, você pensar numa derrota ou num empate que seja, eu acho que a cobrança já é outra para a estreia da Libertadores. A Libertadores, a gente comentava aqui ontem, ainda é aquele sonho, aquela coisa, sabe? Não platônica porque você alcança, mas aquela coisa encantada. Então, assim, acho que vai muito de jogo a jogo. E aí, como você sai do jogo de ida e do jogo contra o Alcas, aí o último jogo é negociável, porque o Flamengo deu esse peso. Esse campeonato estadual a final contra o Fluminense ganhou um peso muito grande. Agora, sábado agora, primeiro jogo da final. Semana que vem, a definir terça ou quarta ou quinta, esse jogo. Eu acho que regula muito pelo que vai ser feito no fim de semana. Porque se você tropeça no fim de semana, eu não sei se o Vitor tem lastro, tem comunicação, tem facilidade para virar. Não, mas além de tudo, eu estou agora aqui dando uma poupada. O jogo contra o Alcas vai se tornar uma final maior ainda. Eu acho que poderia sim. Você tem condições, o Bubu falou ali. Se você é o grande favorito do grupo, você tem condições de sacar um jogador aqui. Se o Gabriel não está 100%, se o Arrascaeta não está 100%. Pô, a gente está falando que ainda tem Everton Ribeiro, ainda tem Pedro, Cebolinha. Ainda tem um cara como Cebolinha, ainda tem um cara do quilate de um Vidal, gosta ou não. Você tem condição de resolver esse jogo lá. Só que eu acho que o Flamengo não está com margem para negociar ali, no caso do time do Vitor Pereira. Então, assim, eu não sei se a conta é tão... Vai com os 3 ou poupa. Acho que vai esperar o que vai acontecer sábado. No estadual. Para medir ali o humor, a temperatura da torcida. Porque o Flamengo, infelizmente, quando eu falo da falta de projeto do Crespo, ele vai se regulando por isso. Pode. Posso lembrar do São Paulo do Crespo aqui, se vocês me permitem isso? Um recorte aqui? A gente Impossível, mesmo que não São Paulo, você iria falar. A última participação dele em Libertadores, ele estava no grupo do Racing. É mais alto. Você lembra? São Paulo do Crespo? Aí o São Paulo jogou com reservas, priorizou o estadual. Chegou na mata-mata do estadual, É. São Paulo priorizou o estadual. Ganhou aquele estadual. Em 3 jogos daquela fase de grupos, o São Paulo botou time reserva. Foi. O Racing passou em primeiro, o São Paulo passou em segundo. Aí tinha gente criticando. Poxa, que absurdo, o São Paulo poupou na Libertadores para focar no estadual. É o último título que o São Paulo ganhou em 10 anos, maior festa da torcida. E aí, nas oitavas, no sorteio, deu Racing em São Paulo. O que aconteceu? O São Paulo eliminou o Racing. Na última grande Então, atuação do Rigoni. o Flamengo pode tranquilamente poupar o time contra o Alcas, contra o Ljublense, tentar ganhar o estadual, que para ele é importante, especialmente para o Vitor Pereira, né? Para não ficar a fama de freguês que está do Fluminense. O Fluminense só tá batendo no Flamengo. O Flamengo não aguenta mais isso, entendeu? Pô, o Diniz ali, dando nó no Vitor Pereira, vai aguentar escalado? Não. Então ele tem que ganhar, de qualquer jeito,
essa decisão, retomar a hegemonia estadual, e aí depois ele vai ter todo o tempo do mundo nesse grupo, até para superar o Racing lá na frente. Então... O meu ponto eu acho o Alcas um adversário nível campeonato estadual. O meu ponto de interrogação é o seguinte... Como é que é? Interrogação. Muito bem. Né? Jogador de futebol faz o quê? Treina, joga, concentra, viaja. Ele é pago para fazer o quê? Para jogar bola. Para jogar futebol, né? Sim. Alguns tentam algo parecido com o futebol. A estrutura que os times de futebol, especialmente alguns times do futebol brasileiro, têm hoje, dá a possibilidade dos jogadores jogarem 3 jogos, 4 jogos, 5 jogos. Mas você tem gente voltando de lesão, Zé. Não estou dizendo quem está voltando de lesão. Eu estou falando quem jogar. Pô, mas você tem 30 jogadores no elenco, só pode jogar 11, então? Os outros 20 ficam tudo lá. A questão não é essa, Bubu. A questão não é quem pode jogar ou não. O que eu estou falando é a cabeça do jogador, é a forma que se passa a mensagem para o jogador. Eu não entendo, sinceramente eu não entendo. O futebol evoluiu em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Todos. Fisiologia, nutricionista, tem tudo. Tudo. E o jogador é o único que regrediu e parou no tempo. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Eu concordo com o Zé Elias em alguns pontos aí, né? E o Rodrigo Bueno. É aquilo. A situação do Vitor Pereira nesse clássico vai decidir muita vida. Então, caso ele não conquiste o Carioca, eu acho que ele vai ser demitido sim. Minha visão. Porém, entretanto, todavia, tem uma possibilidade dele ficar mesmo ele perdendo o Carioca. É minha visão. Perca o título do Carioca. 2 jogos perdeu, beleza. Mas ele apresentou um bom futebol. O Flamengo mostrou uma evolução nesses 2 jogos contra o Fluminense. Mostrou uma evolução. Mas mesmo assim perdeu. Conseguiu criar várias chances. Foi superior praticamente nos 2 jogos. Mesmo assim perdeu. Por um acaso, ou por uma falha, ou por um pênalti cometido ali, perdeu. Aí, sinceramente, eu acho que a diretoria vai repensar em demitir ele, né? Vai repensar, não. A gente viu uma evolução no Flamengo aqui. O Flamengo demonstrou um bom futebol, mesmo perdendo a final. Acho que a diretoria e a própria torcida vão entender que o Flamengo está progredindo, né? Nesses 2 jogos contra o Fluminense, né? Que é o adversário mais difícil do Flamengo. E é uma pedra no sapato do Flamengo nos últimos clássicos, né? O Flamengo acabou virando freguês aí do Fluminense nos últimos 10, 15 clássicos aí, né? O Flamengo raramente ganha do Fluminense. Se ele conseguir mostrar uma evolução mesmo perdendo, eu acho que a diretoria repensa para manter ele. Grupo do Flamengo na Libertadores. É um grupo tranquilo, entendeu? O Racing é o único time que pode dificultar a vida do Flamengo. Eu acho que o Flamengo... A gente sempre fica no achismo, né? E a gente não sabe, a gente não prevê o futuro. Eu acho que o Flamengo deve fazer 16 pontos. 16 pontos aí. Tropeçou contra quem? Um empate contra o Racing na Argentina, né? Lá deve ser 1-1 o placar, e o resto do Flamengo deve ganhar tudo. 5 vitórias e um empate aí, né? Na fase de grupo. Tem condições de o Flamengo ganhar todos? Claro, mas vai depender de como o Flamengo vai estar jogando bola, né? Daqui pra frente. Lembrando que a fase de grupo só acaba em junho, né? Então no final do primeiro semestre. Então, eu acho tranquilamente que o Flamengo passa em primeiro, e sem muitas dificuldades nesse grupo aí, tranquilamente. E passa o carro aí nesse grupo aí. Sinceramente. A situação do Vitor Pereira teve, só para encerrar, 2 semanas de preparação, tá tendo 2 semanas até o momento. E no dia 1º de abril, que é o primeiro jogo, né, espero que ele consiga apresentar um bom futebol. O Flamengo consiga apresentar um bom futebol. Porque ter 2 semanas aproximadamente de treinamento e no dia do jogo fazer uma péssima partida, falar que o jogador tá desgastado, falar que o jogador tá cansado pensar que o torcedor é trouxa, meu filho. Sinceramente. 2 semanas. Falar o técnico. Falar que tirou o jogador. Por questão de cansaço. 2 semanas. É muito sacanagem. E a temporada só tá apenas começando, né? Então o Vitor Pereira vai decidir a vida dele aí agora, nessa final. E a Libertadores, esse jogo contra o Alcas, vai importar de nada lá. Ganhou? Beleza. Empatou? Pressão. Perdeu? Pressão. Então a obrigação do Flamengo é ir para Quito, ganhar o jogo, voltar, continuar com aquela moral, ganhar o jogo, volta com aquela moral para poder enfrentar o jogo do Fluminense, né? Mas vai depender muito de como for o primeiro jogo, né? Porque não ganhar, se empatar, primeiro jogo empatou, beleza, empatou. Mas como que foi o jogo? Esse empatou? O Flamengo foi muito pressionado?
Flamengo jogou bem, foi muito bem defensivamente, ofensivamente foi mal, errou as finalizações, tem que treinar mais finalizações. Vai depender muito de como ocorrer o jogo, né? Mas até lá, a gente tem alguns dias ainda para debater e a gente pensar como seria o Flamengo ideal para essa partida aí. Junto, é nóis.